Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Longe vão os tempos em que se descartavam crianças e cidadãos com deficiências. Em Esparta, por exemplo, lançavam os bebés dos penhascos diretamente para o mar. Em Roma antiga, tanto nobres como a plebe estavam autorizados a sacrificar os seus familiares que apresentassem ou tivessem alguma deficiência. E muito próximo de nós, lembramos-nos daquilo que foi o alargar do conceito por parte da Alemanha nazi. O conceito do Untermensch já não tem a ver com deficiência ou não, tem a ver com a superioridade de alguém relativamente a todos os outros. O interessante é estarmos aqui em Leiria e descobrir que aqui todos somos realmente especiais e únicos. E vamos tentar perceber como. Digo eu que continuo em Leiria e quero perceber mais disto. Pois é, e aqui na cidade que é banhada pelo Lis, continuamos nós, e nada disto poderia acontecer se não fosse pela vontade de uma série de entidades, na qual eu quero mencionar o Politécnico de Leiria, com os nossos agradecimentos, como é óbvio, também a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, a ESEX, o nosso querido Centro, o Centro de Recursos para a Inclusão Digital, e nos programas que vocês também vão ver para a semana, vamos ver que a biblioteca foi muito importante, daí também o nosso agradecimento ao Núcleo de Bibliotecas dos Institutos Politécnicos. E é a nossa convidada de hoje, alguém que conhece e tem vivido e tem, de alguma forma, dado o seu melhor para tentar tornar, de facto, a nossa sociedade mais inclusiva, tentar fazer com que as particularidades que cada um de nós tem não seja uma dificuldade para acesso a um sem número de ferramentas que todos nós necessitamos. No fundo, é a procura da cidadania plena para todos nós. Eu estou a falar da Sandra Marques, que é a responsável da área de investigação e inovação e desenvolvimento da FENACERSI, e a FENACERSI, que é a Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social. Ufa, Sandra Marques, muito boa noite. Olá, boa noite. E muito obrigado por estares aqui connosco. Quero deixar também aqui um agradecimento especial ao Joaquim Pequicho, que não pôde estar, mas enviou, creio que um substituto ou substituta à altura. Vamos ver. E Sandra, dizíamos há pouco que eu podia não ter parado na Alemanha nazi e podia ter vindo até bem próximo da nossa época e se calhar bem próximo até do ano em que vivemos e próximo de nós, para continuar a ver população, pessoas que não vivem essa plena cidadania e antes, pelo contrário, vivem um total esquecimento e isolamento. Sim, sem dúvida. Nós, disseste muito bem, podemos vir aqui, às nossas costas quase.
Nós ainda vivemos numa sociedade em que, efetivamente, as pessoas com deficiência, e eu vou-me focar mais nas pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, porque dentro deste grupo grande de pessoas com algumas necessidades específicas, continuam a ser um grupo muito esquecido. São muitas vezes mencionadas pelos outros grupos como os deficientes. E, efetivamente, são pessoas que continuam a ter muita dificuldade em aceder aos direitos. Muita dificuldade em aceder aos direitos, muita dificuldade em verem reconhecida a sua necessidade, a sua capacidade de, efetivamente, serem e exercerem a cidadania. Não precisamos de ir mais longe. Falamos, por exemplo, das questões de legislação. Nós tivemos, em 2018, uma alteração na legislação de interdição e inabilitação, que era a legislação que antes efetivamente proporcionava aquilo que eram os institutos que permitiam, de alguma maneira, a proteção destas pessoas relativamente ao exercício dos seus direitos. Mudámos, temos agora uma legislação que se diz que é a Lei do Maior Acompanhado. No entanto, é uma legislação que ainda deixa muito a descoberto aquilo que é ainda a nossa forma de olhar para estas pessoas. Nós continuamos a ter... Sandra, nós ainda estamos à espera que se defina o estatuto do cuidador informal, imagina, não é? Sim, é verdade, é verdade. Mas, ou seja, todas aquelas pessoas, familiares dessas pessoas que se calhar se sacrificam para que consigam dar alguma qualidade de vida. Eu agora vou ser provocadora. Força. E será que estas pessoas deveriam fazer isso? Será que elas não deveriam ter o direito a serem pais e familiares como qualquer outro de nós? E profissionais também da plena. Na realidade, o que acontece é que estas pessoas são, de alguma forma, empurradas para este papel porque a sociedade não lhes dá outra resposta. E neste momento nós temos pessoas que deixam de poder trabalhar, deixam de poder estar a desenvolver aquilo que é a sua atividade laboral normal, aquilo para que estudaram, em que se empenharam, para poder dar um apoio que deveria ser proporcionado de outra forma. Claro. Mas pronto, são passinhos que se vão dando. Já ao reconhecer que estas pessoas existem e que fazem efetivamente este esforço, já é um passo, de alguma maneira. Mas eu estava a falar da questão da legislação. Sim, sim. Porque há palavra. Eu acho que a palavra é muito importante. E não é por acaso que estamos na Clara, que é comunicação em linguagem acessível. Eu acho que as palavras são muito importantes e pesam muito. E nós temos uma legislação onde ainda se fala em incapazes, onde ainda se diz que as pessoas deve ser tido em consideração aquilo que é o superior interesse das pessoas e que quem decide o que é o superior interesse das pessoas não são elas próprias, não são ouvidas. É alguém que nós entendemos que tem essa capacidade. E, portanto, nós ainda temos, efetivamente, uma série de preconceitos e de formas de olhar para a pessoa com deficiência, nomeadamente com deficiência intelectual, multideficiência e também as pessoas com problemas de saúde mental, porque também são muito afetadas por estas questões do olhar que nós temos sobre elas. E continuamos a ter estas pessoas, efetivamente, como um grupo à parte, completamente à parte da sociedade, que tem... algumas entidades, algumas organizações e algumas pessoas a tentar, de alguma forma, dar-lhes aquilo que é deles por direito, que é algo que eu também... Nós não estamos a fazer um favor, nós não estamos a ser bonzinhos quando pensamos nestas coisas. Nós estamos a fazer aquilo que deve ser feito porque estamos a falar de direitos. Claro. Direitos humanos e ninguém, independentemente do seu nível ou da sua necessidade de apoio, é menos humano por causa disso. E, portanto, aquilo que são direitos que são considerados fundamentais, os direitos humanos, não só os que estão na Carta das Nações Unidas, mas também os que estão na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, esses direitos são das pessoas por elas serem pessoas. E, independentemente das suas necessidades de apoio, têm que ser Sandra, providenciadas. Uma vez que falas em saúde mental, e a conversa, de facto, desenrola-se assim, como as cerejas. Vamos nos lembrando de coisas. Duas questões muito importantes. Número um, a prevalência da saúde mental agora na saída desta situação pandémica que nós tivemos. Sim. Os alertas estavam lá, especialistas alertaram, a perda inclusive de questões de empatia com as crianças que tiveram em telescola e tudo mais. E de alguma forma parece que a resposta do Governo a isso é um maior orçamento sempre para a saúde mental. Mas nós sabemos que
o dinheiro só em si não resolve tudo. É esta a análise e a ideia que a Sandra também tem? O dinheiro ajuda. Ajuda. Não podemos fugir a essa questão. O dinheiro ajuda, efetivamente. Mas se a legislação não acompanha... Mais do que a legislação, se nós não tivermos uma sociedade que efetivamente está comprometida e que está consciente daquilo que é o nosso papel de cada um de nós na promoção da integração, da inclusão, da autonomia destas pessoas, nós não, independentemente do dinheiro que haja disponível, dificilmente se chega lá. Porque o dinheiro faz o quê? Constrói quê? Espaços para estas pessoas, constrói quê? Serviços de apoio a estas pessoas. Mas nós não queremos voltar àquela fase dos depósitos exatamente. para pessoas com Sim. estas Ou seja, características. é preciso... O investimento tem que ser feito em serviços de proximidade, serviços que estejam na comunidade, e tem que ser feito todo um trabalho no sentido de que estas pessoas consigam aceder a esses serviços, as suas famílias consigam aceder também a estes serviços, de uma forma que as faça conseguir viver na comunidade como qualquer um de nós, aceder aos diferentes espaços. Eu no outro dia, foi ontem, acho que foi ontem, na Clara, na mesa redonda que tivemos, onde tivemos pessoas, representantes de várias áreas, que são, do nosso ponto de vista, muito importantes. Eu acho que já está toda a gente a perguntar lá em casa o que é Clara. Pois. E então vamos começar por aí. Então vamos andar para trás. Só um bocadinho. Vamos andar. Força. Sim. Então, o que é a Clara? Então, a Clara é uma conferência que é a terceira vez que acontece. É uma conferência que é essencialmente uma conferência de investigadores para investigadores. Investigadores na área da comunicação e da linguagem acessível. Este é a terceira vez que se organiza. Ela teve lugar em 2019, 2021 e agora em 2023. Em 2021 ela foi completamente online, estávamos em plena pandemia e foi toda online. E em 2021 perguntaram quem é que quer assumir a próxima conferência. E nós, na altura, na FENACERCI, ainda estava connosco o Rogério Cação, que faz hoje anos que nos deixou e que deixou muita saudade. Fica aqui a homenagem ao Rogério, sim. E já viu estas, creio que, agradáveis coincidências, por assim dizer, não é? Poder estar a relembrá-lo na televisão e para que as pessoas até possam, em casa, a pesquisar, e isto é o bom de termos agora a internet à nossa disposição, o nome do Rogério e ver todo o trabalho que ele desenvolveu. E realmente o Rogério era uma pessoa que... nós na FENACERCI há muitos anos que trabalhamos esta questão da acessibilidade na comunicação, muito direcionada para as pessoas com deficiência intelectual, portanto, muito direcionada não para aquilo que é muito feito aqui no CRID, que é muito os sistemas alternativos de comunicação, os pictogramas, etc. Nós não trabalhamos essa vertente, nós trabalhamos muito a vertente da leitura fácil. A leitura fácil, basicamente, é uma forma de nós escrevermos ou disponibilizarmos a informação escrita de forma a que as pessoas com deficiência intelectual a consigam perceber. E assim perceberem também o mundo e aquilo que as rodeia, nomeadamente também conhecerem os seus direitos ou terem acesso a programas de formação, etc. Portanto, há muitos anos, há mais de 20 anos que nós na FENACERCI trabalhamos essa área. E o Rogério era efetivamente uma área que lhe era querida. E na altura eu falei com ele e disse, olha, está a acontecer esta conferência e tal, e eles estão a perguntar quem é que quer avançar com assegurar que se realize em 2023. O que é que achas? Eu disse, eu acho que nós temos uma boa oportunidade para nós, para de alguma maneira também nos aproximarmos da academia, porque existe em Portugal ainda um afastamento nesta área da deficiência e da investigação nesta área entre a academia e aqueles que, na realidade, que estão a providenciar o apoio às pessoas. E nesta área específica é muito importante que se tenha essa aproximação, porque, de alguma maneira, vai-nos dar aquilo que é um substrato teórico para aquilo que nós fazemos na prática, porque muitas vezes nós fazemos as coisas um bocadinho por instinto, por experiência, por erro e correção, etc. Pronto, e vamos chegando lá. Tentativa e erro, exatamente. Era isso. Exato. E então esse desafio vocês aceitaram? E eu disse, ok, então vamos embora. Então aceitámos o desafio
Aceitámos o desafio com uma nuance, porque dissemos logo aos nossos parceiros, que muitos deles estão cá hoje, dissemos aos nossos parceiros, nós vamos assegurar a conferência, mas queremos uma conferência ligeiramente diferente daquilo que vocês normalmente fazem. Era uma conferência pura e dura de investigadores, portanto, onde só se fala de papers de investigação, de resultados, etc. E não havia a presença das pessoas que realmente vão beneficiar em que o trabalho depois tem um impacto naquilo que é as suas vidas. Nós fazemos, mas queremos envolver as pessoas e as organizações que trabalham no terreno. E assim foi. Entretanto, começámos a pensar, ok, quem é que nós temos na área da academia que eventualmente nos pode ajudar a pôr isto de pé? E pensámos aqui no CRID e avançámos então para o contacto com o CRID. Fomos muito bem recebidos, tanto pelo Dr. Pedro Mouroso como pela Célia. E pronto, e fizemos um protocolo, vamos organizar a conferência e foi assim que ela aconteceu. E as pessoas estão a gostar muito. Qual é a leitura que tens feito da conferência? Porque, na realidade, eu vejo aqui investigadores das mais diversas nacionalidades. Sim. Não é? Sim. A conferência, eu nem sei quantas nacionalidades é que nós temos, mas nós temos pessoas da Austrália, da Eslovénia, da Hungria, da Áustria, da Alemanha, de Espanha. Do Brasil. Do Brasil, sei lá, temos pessoas de todo o mundo, diria eu. Eu ia dizer Europa, mas realmente temos pessoas da Austrália, portanto... E do Brasil, portanto, fugimos um bocadinho à Europa. Uma Europa diferente. Está um bocadinho uma Europa mais colorida. E temos realmente investigadores de todas essas áreas. São pessoas que, a maior parte delas eu conheço já há algum tempo, porque já trabalhava com elas em projetos. A FENACERCIT tem muito trabalho de projeto nesta área, então já tinha trabalhado com elas em projetos. A FENACERCIT esteve envolvida naquilo que foi a criação das linhas orientadoras, as linhas europeias, as guidelines, para a produção de material em leitura fácil, em 2009 já. E, portanto, estivemos envolvidos nesse trabalho e aí conhecemos uma série de pessoas que trabalhavam também na área, alguns investigadores, outras pessoas do terreno, e nunca perdemos o contacto. Pronto, continuámos sempre a produzir coisas em conjunto, projetos, etc., e foi um bocadinho assim que surgiu que eu apareço também na Clara. Apareço na Clara porque sou contactada por pessoas de alguns desses países onde a Clara já tinha sido organizada, no sentido de estar presente. E é um bocadinho por aí depois que acabamos por trazer para Portugal. As pessoas do Brasil, efetivamente, vieram, essencialmente, tirando duas. O resto das pessoas vieram todos pelo CRID. Pelo CRID, sim. Pronto. Sim, porque o CRID também não tem parança. A Célia, Sim, viemos todos, às vezes quero convidá-la para ir ter connosco aos estúdios em Lisboa. E não pode. Eu ia, João, mas estou em Cabo Verde. Eu ia, João, mas estou no Brasil. Exato. Eu ia, mas estou no... Então, pronto, Célia, quando puder ir, avise, que nós agendamos só para si. Não tem problema nenhum. Olha, uma pergunta que eu tenho colocado, que me parece, de facto, algo que pode transformar, digamos, o futuro desta temática, é o avanço tecnológico. As novas tecnologias, tudo aquilo que se pode beneficiar daí. Tu, como alguém que já tem um percurso, de facto, longo, ficas animada com isso? Dá-te uma esperança para um futuro diferente para estas pessoas? Sinceramente, não sei. Ainda estás nessa fase. Não sei. E não sei porque... Eu vejo com muita desconfiança, por exemplo, uma área que começa a ser abordada pelos investigadores, mas não só, também pelas pessoas que trabalham no direto com estas pessoas, a questão, por exemplo, da inteligência artificial e do ChatGPT. Há que dizem assim, mas isto é capaz de fazer textos em leitura fácil, ficam... Não ficam. Para mim, da minha perspectiva e da experiência que eu tenho, a componente humana, quando nós estamos a produzir este tipo de informação, é essencial para perceber algumas nuances que a inteligência artificial, do meu ponto de vista, ainda não consegue chegar lá. Mas, por exemplo, quando eu falo de avanços tecnológicos, falo num QR Code que permite... Sim. Por exemplo, ainda hoje, nós sabemos que determinados monumentos
tem a leitura tátil ou audiodescrição. Portanto, mais por aí do que ser a inteligência artificial a criar, por assim dizer, as ideias. Sim, nesse aspecto sim. Não, mas dizer mesmo a traduzir textos e adaptar. Da minha perspectiva, não é perigoso começarmos a achar que vai resolver a questão e que vai fazer. Porque nesta área específica, e eu volto a dizer, eu foco-me nas pessoas com deficiência intelectual e multideficiência. Porque, por exemplo, o uso de pictogramas, que é muito utilizado pelas pessoas com paralisia cerebral, por exemplo, implica uma aprendizagem. Um sistema pictográfico é como se fosse uma língua. E eu tenho que conhecer aquela língua. E alguns deles são o que nós chamamos opacos. Portanto, nós temos que conhecer e ter uma capacidade de abstração para perceber o que é que aquele símbolo tem, o que é que aquilo quer dizer. E, portanto, pessoas com deficiência intelectual ou com multideficiência têm muita dificuldade em conseguir perceber o que é o sistema pictográfico de comunicação. E, portanto, vão precisar ou de imagens que são muito simples, muito transparentes, de apreensão imediata, seja porque estão habituadas a vê-las, seja por outra razão qualquer, ou então precisam da palavra, também muito simples, ou então, e aí sim a tecnologia pode ajudar, no sentido de ver uma audiodescrição ou um QR Code que depois tem um áudio por trás que lê aquilo que lá está escrito. Isto porquê? Porque eu acho que também é uma questão que é relevante e que nós muitas vezes, nós todos que trabalhamos na área da leitura fácil e da comunicação acessível, até agora falávamos muito pouco da comunicação oral, da acessibilidade na comunicação oral. E é essencial, porque nós não nos podemos esquecer que muitas das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência não sabem ler nem escrever. E, portanto, nós temos que arranjar uma forma, ou seja, através de uma audiodescrição, de um áudio, ou de uma imagem que para elas é completamente evidente e completamente clara. O que não é sempre muito linear, porque depende muito do contexto, depende muito daquilo que são as vivências das pessoas. A mesma imagem pode ter significados completamente diferentes sim, de pessoa, sim. Eu posso olhar para uma coisa e faço uma interpretação de acordo com aquilo que é a minha vivência, e tu olhas para ela e vês uma coisa completamente diferente, não é? Que interpretas à tua luz. Fazes uma leitura positiva deste, Clara? Sim. Faço. E uma das coisas que eu infelizmente, quando estava a fazer o programa, eu pensava, pai, eu gostava tanto de assistir a isto, eu gostava de assistir àquilo, e só pode estar numa. Mas o que eu reparei é que há muitas pessoas que já estão a abordar a questão da oralidade e da comunicação acessível do ponto de vista oral. Eu vi também hoje várias coisas interessantes na tradução. Pelos vistos, está a começar a existir já um movimento de intérpretes em linguagem fácil. Uau. Ou seja, assim como nós temos intérpretes de língua gestual, por exemplo, hoje uma das comunicações que eu assisti é de uma intérprete, que ela é de profissão intérprete, mas também trabalha nesta área da acessibilidade à comunicação, e então eles estão a desenvolver uma espécie de um curso, de uma formação, para que as pessoas façam interpretação em conferências para linguagem fácil. O que eu acho que é interessantíssimo. Sim, porque poder ter nas conferências as pessoas que nós estamos a pensar as soluções para elas e a tornar ainda mais abrangente aquilo que está. E, portanto, estou a gostar, estou a aprender imenso. Ainda bem. Então, só para recordar, porque nós também estamos em direto para a nossa Rádio Vida, estamos a conversar com a Sandra Marques, da FENA Cerci. Ela é responsável pela área de investigação, inovação e desenvolvimento. Falávamos ainda antes de iniciar o nosso programa que algo que também vos preocupa e onde vocês têm tido alguma dinâmica de ajuda é no acesso à justiça. E deixa-me brincar contigo, entre aspas, com estas coisas não se brinca. Se as pessoas, de uma forma geral, têm dificuldade do acesso à justiça, bem, vocês são um autêntico David a lutar contra o Golias, ou mais do que um, neste caso. A questão é engraçado porque acabas por tocar num aspecto que é também essencial quando nós pensamos nesta questão da comunicação acessível. Isto não é só para as pessoas com deficiência intelectual. Pois não. Se nós formos pensar, todos nós beneficiamos se a comunicação e se a linguagem e se a informação for
acessível, porque as pessoas que têm o português como segunda língua, as pessoas que têm um baixo nível de literacia, as pessoas com dificuldades de aprendizagem, que não têm propriamente uma deficiência intelectual, com afasia, com dislexia, sei lá, há uma série de dificuldades às quais isto vai, de alguma forma, dar resposta naquilo que é o acesso à informação e à formação. Na questão do acesso à justiça, o que, para além das questões legais, que muitas vezes dificultam, efetivamente, o acesso à justiça, nós temos uma grande lacuna naquilo que tem a ver com o que nós chamamos de acomodações processuais, ou seja, é aquilo que deve ser feito durante todo o percurso, desde que a pessoa comete um crime ou é apanhada ou é acusada de algum crime, o processo todo depois que percorre dentro do sistema judicial. Há algumas acomodações que são essenciais para que estas pessoas efetivamente percebam aquilo que está a acontecer. E isso não acontece. Na maior parte das vezes isso não acontece porque os juízes desconhecem, porque os advogados desconhecem, porque os oficiais de justiça desconhecem, porque os polícias desconhecem. E então as pessoas passam por todo o sistema sem conseguirem perceber minimamente aquilo que está a acontecer. Muitas vezes respondem de forma desadequada porque não conseguem perceber aquilo que está a ser perguntado. E a FENACESI, neste momento, temos 3 projetos nesta área, são projetos europeus, não somos os promotores, os promotores são uma organização da Hungria, aliás, é europeia, mas tem sede na Hungria, e um deles é muito engraçado porque é um projeto que se debruça sobre o acesso à justiça, não das pessoas enquanto vítimas, porque isso é o que normalmente nós temos, não é? Pensa-se muito na pessoa com deficiência enquanto vítima, mas enquanto réus, enquanto acusados, enquanto aqueles que realmente fizeram alguma coisa de alguma maneira atenta contra aquilo que são as leis. E é a primeira vez que realmente se fala neste aspecto essencial, que é nós temos que providenciar também a estas pessoas o acesso à defesa. E um acesso como deve ser. Até porque há um dos princípios da justiça que fica logo inquinado se o réu não entender óbvio, o que é que está a acontecer. Digamos, a ação preventiva da justiça para que não haja uma reincidência. Exatamente. Mas se a pessoa for única e exclusivamente condenada a cumprir o seu tempo e não entender nada daquilo que aconteceu, provavelmente faz todo o sentido este tipo de projeto. Até porque, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, nem todas as pessoas com este tipo de características são inimputáveis, não é? Pois. Aliás, a palavra inimputável também é logo uma palavra que a mim... Pronto. Mas vamos supor que há pessoas que são inimputáveis. Mas, efetivamente, muitas vezes a própria... Tu achas que eu dizer inimputável significa que aquela pessoa não pode ter uma aprendizagem de comportamentos? Pode ser isso? Não. A palavra em si é que eu acho que é muitas vezes mal aplicada no sentido em que põe um carimbo na pessoa. Ok. Que muitas vezes resulta não da sua capacidade ou incapacidade, mas da forma como quem a avaliou ou quem a tentou perceber o que é que ela era capaz. Na lei, porque é um termo que aparece ainda Sim, aparece. E, efetivamente, pronto, o que é que quer dizer imputável? Quer dizer que há alguém que, efetivamente, não pode, à qual nós não podemos assacar responsabilidade porque não é capaz de perceber o efeito ou a consequência de determinado ato. Há pessoas assim, efetivamente. Agora, eu pessoalmente, e isto sou mesmo eu pessoalmente, tenho algumas dúvidas se essa inimputabilidade resulta realmente de uma dificuldade desta pessoa ou resulta da forma como nós avaliamos a sua capacidade. Não sei se me estou a fazer entender. Então, pode resultar da justiça não ter que se preocupar com...
e fica o rótulo colocado eventualmente e assunto resolvido, não é? Pois, às vezes também pode ser por aí, mas eu acho que é mais um desconhecimento daquilo que deve ser a forma como esta capacidade da pessoa é ou não avaliada, a forma que nós utilizamos, os mecanismos, a própria entrevista, a entrevista que é feita normalmente por peritos da área da psiquiatria, no sentido de aferir a capacidade daquela pessoa, muitas vezes pode ser feita de forma a que promove que esta pessoa não seja capaz de demonstrar aquilo que são as suas capacidades, porque fica bloqueada, não é capaz de perceber o envolvimento, tudo o que está a ser perguntado, e não responde da melhor forma. Não porque não saiba, mas porque não percebe. E muitas vezes, acontece muitas vezes que os peritos estão pela primeira vez com aquela pessoa. E muitas vezes as pessoas precisam de tempo, precisam de espaço para se sentirem à vontade, para conseguirem verbalizar as coisas que pensam, o que é que sentem, etc., e o que sabem. E muitas vezes esse espaço não é concedido. Pronto, por exemplo, no projeto é uma das coisas que efetivamente nós nos tentamos de alguma maneira debruçar, é sobre a forma como esta capacidade da pessoa ser ou não capaz de responder por aquilo que fez é feita. Como é que este processo é feito. Agora, andando para trás, nós não falámos sobre a FENACERCI. Não falámos? Não. Tu disseste que a FENACERCI já andava há 20 anos. Pois, mas não disse o que é que era. Faça favor, doutora Sandra Marques, falemos então da FENACERCI. Então pronto, estão o Joaquim matava-me. Eu acho que ele tem mais preocupações neste momento. Eu espero que ele não esteja a ver-vos, senão... Não, a FENACERCI é a Federação Nacional, como disseste, das Cooperativas de Solidariedade Social. São as CERCIs. Se eu disser FENACERCI, provavelmente as pessoas não conhecem. Se eu falar no pirilampo mágico, se calhar as pessoas já sabem qual é que é. Pronto. Então, nós somos efetivamente a Federação das Cooperativas de Solidariedade Social. Neste momento já temos algumas cooperativas que não são exatamente CERCIs, portanto não providenciam só serviços de apoio às pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, mas começámos assim, não é? Nós começámos por ser CERCIs, os nossos associados eram CERCIs, as CERCIs começaram por ser... providenciar apoio na área da educação, porque era na altura era o que aconteceu, foi a seguir ao 25 de Abril, logo imediatamente a seguir ao 25 de Abril. A grande preocupação dos pais e das famílias era que não havia resposta no sistema de ensino para os seus filhos e as suas filhas na área da educação, e então criaram esta resposta, que era uma educação segregada, obviamente. E gradualmente, portanto, eles saem da altura em que devem estar na escola, começam a ser mais velhos, é preciso criar outro tipo de serviços, surgem os centros de atividade ocupacional e depois, posteriormente, aparecem os centros de formação profissional. E depois mais uma série neste momento já há de tudo, apoio domiciliário, sei lá, fisioterapia aberta à comunidade, já temos muitos serviços. Mas inicialmente a nossa gênese é a educação especial, foi tentar dar resposta àquilo que era uma necessidade dos pais e das famílias das crianças com deficiência intelectual e multideficiência. Neste momento, a FENACERCI, nós estamos espalhados pelo país todo, né? Temos uma distribuição nacional, mais concentrada no litoral e no centro e norte. No sul temos muito poucas organizações. E deixa-me falar um bocadinho sobre isso, porque eu já vi que é um dos maiores desafios na saúde mental, é o sul de Portugal. Pois, na saúde mental também, sim. Sim. Eu não sei dizer porquê. Não consigo, eu conheço várias entidades. Em relação às CERCIs, realmente, por exemplo, posso dizer que nós no Algarve temos uma. Nós temos várias entidades. Uma das entidades que é frequentemente nossa convidada, familiarmente, da Joaquina Castelão, sim. Não conseguem, com facilidade, desenvolver... Já podíamos fazer um estudo. Mesmo os próprios técnicos. Estas equipas multidisciplinares que já deveriam existir, existem em muito sítio, mas a Sul continua a ser um desafio. Poucas. Por acaso é uma coisa que acontece... Study, não é? Acho que sim, acho que seria uma coisa que seria interessante eventualmente tentar perceber porquê. Porque é um facto.
tanto na área da deficiência intelectual como na área da... que necessita, de facto, de intervenção a nível de saúde mental. O Alentejo continua a ter números muito grandes, por exemplo, a nível de suicídio. E depressão. E depressão tem a ver. E que mais é que a CERSI faz? FENACERSI. FENACERSI, agora é FENACERSI. Exato. Nós, enquanto federação, uma das coisas que nós tentamos fazer, e há bocado eu estava a falar dos projetos, nós realmente temos projetos em que nós tentamos, de alguma maneira, que sejam desenvolvidas ferramentas que não é para serem utilizadas pela FENACERSI, porque a FENACERSI efetivamente não tem pessoas lá quem nós apoiamos. A cooperativa é a junção. Exatamente. Mas que possam ser utilizadas pelas nossas associadas naquilo que é o serviço que prestam às pessoas com deficiência. E, portanto, temos projetos em várias áreas, desenvolvemos produtos em várias áreas, desde a questão, por exemplo, do acesso às novas tecnologias. A FENACERSI, em 2007, teve um projeto na área da informática. Aquilo foi na altura em que surgiu os diplomas de competências básicas, por exemplo, que foi um diploma, uma formação que surgiu na altura, que a ideia era que 80% das pessoas tivessem esta certificação. Eram competências básicas, realmente, em termos daquilo que é a utilização de um computador e da internet na altura. E a FENACERSI, na altura, desenvolveu um projeto que tinha a ver com nós adaptarmos, modificarmos aquilo que era o modelo de formação, os conteúdos de formação e o próprio exame, porque aquilo no final tinha um exame, a pessoas com deficiência intelectual, para que elas pudessem ter exatamente o mesmo certificado que qualquer outra pessoa. Nós, na altura, as nossas associadas formaram mais de 2.000, certificaram mais de 2.000 pessoas com deficiência intelectual nessa altura. Depois temos, como eu lhe disse, temos muitos projetos em que desenvolvemos material de formação em leitura fácil, em áreas como a cidadania, o voto, a violência, que é também uma área que nos preocupa muito e que a FENACERSI tem investido bastante, nomeadamente através da minha colega Sara Neto, que é a pessoa que é responsável por essa área na FENACERSI, a área da violência doméstica, a violência de género. Temos protocolos, por exemplo, com a Guarda Nacional Republicana e com a PSP, no sentido de formar os agentes para saberem identificar estas questões e como é que devem tratar com as vítimas, que às vezes também podem ser agressores. Nós também pensamos sempre nas pessoas com deficiência como sendo só as vítimas, mas não. Muitas vezes, nestas situações de violência doméstica, podem muitas vezes ser os agressores também. E, portanto, é preciso realmente que haja ferramentas de todos os agentes que estão envolvidos no sentido de saber como é que vão lidar com estas situações. Continuamos a trabalhar a área da informática também, do acesso à internet, neste caso, a questão dos perigos da internet, etc. Sim, isso é outra questão que preocupa. Sim. Eu recordo-me, por exemplo, a doutora Dulce Rocha, que é a presidente do Instituto de Apoio à Criança, realmente preocupada com o abuso sexual de menores online. Por assim dizer. Sim, porque há aspectos que nós muitas vezes não pensamos em questões tão básicas como a questão, por exemplo, da pessoa saber o que é informação pública e o que é informação privada. E isto não é ensinado às pessoas. Nós ainda continuamos a viver num mundo onde as pessoas com deficiência são, de alguma maneira, poupadas a alguma formação ou educação em áreas que depois vai ter um efeito muito pernicioso naquilo que é a sua vida. A área da sexualidade, por exemplo, é uma delas, porque ao não falar das coisas, ao não ensinar, nós acabamos por tornar estas pessoas mais vulneráveis ao abuso. Eu estou a perceber e entendo, e de facto faz todo sentido. Em vez de os estarmos a proteger numa redoma de vidro, por assim dizer, temos que os capacitar. Capacitá-los ou expô-los de uma forma controlada às temáticas para que eles possam depois conseguir distinguir, portanto, e cada um vai fazê-lo à sua medida, mais do que guardá-los. É uma área que é efetivamente uma área a descoberto, diria eu, ainda muito a descoberto. Há algumas boas práticas que nós conhecemos, identificamos, etc. Mas, na maior parte das vezes, estas pessoas realmente não são trabalhadas. Não. Eu gosto muito de dar um exemplo de
uma coisa que às vezes as pessoas podem ficar um bocado chocadas, que é a questão das proximidades, não é? Do nosso espaço, do espaço próprio. Nós muitas vezes entramos numa instituição ou numa organização onde existem pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, e o que é que nós vemos? Vêm todos direitos a nós, muito simpáticos, muito afáveis, abraçar-nos, dar-nos beijos, e não nos conhecem de lado nenhum. E até que ponto é que isto não é uma prática que as expõe depois a perigos, porque as pessoas têm que saber, não é? E se nós, que já me aconteceu, quando isso acontece... Mas é um desafio de empatia muito grande, não é? Já me aconteceu eu afastar, as pessoas não percebem e ficam ofendidas e ficam magoadas. E eu não estou a fazer aquilo porque as quero magoar, eu estou a fazer aquilo porque eu entendo que eu também tenho o meu espaço. E no meu espaço entra quem eu quero, quem eu conheço. Eu sei que eu estou a entrevistar a FENACERS, alguém que vem em representação da FENACERS, mas tenho que falar de um exemplo que foi muito próximo a mim. A minha mãe colaborou durante muitos anos na APP-ACDM de Anadia. Eu recordo-me de ir lá algumas vezes. E, de facto, nota-se quando lá chegamos e ao entenderem, porque muitos deles entendiam que eu era o filho da Celeste, claro. A aproximação ainda era mais próxima. Exatamente, ainda era sim, maior. Sim. Mas muito deste trabalho também é desenvolvido porque, lá está, existe uma atenção e vocês tentam não padronizar as coisas, ou seja, estão sempre abertos a perceber as coisas de uma forma diferente do que aquilo que percebiam há 10 anos atrás, sim, por exemplo. Nós estamos... Eu acho que esta é uma área que está constantemente a evoluir. E não só nos termos, há bocado nós falámos sobre isso, não é? Não só nos termos, como nas práticas. E hoje em dia, por exemplo, nós falamos muito na questão da desinstitucionalização, na questão da vida independente, na questão das autonomias. E isso, efetivamente, nós sabemos que é para aí que vamos caminhar. Não sabemos quando é que se vai lá chegar, que caminhos é que nós vamos seguir, porque não há só uma forma, não é? Há milhares de formas de lá chegar. Eu diria que há uma forma para cada pessoa, portanto, logo aí vê-se um número infindável de possibilidades, mas tem que ser, porque é para aí que nós devemos caminhar. Nós devemos caminhar para um mundo em que cada um de nós consegue decidir ao máximo das suas capacidades aquilo que é a sua vontade, o seu projeto de vida. Isto porque estamos aqui perto da avenida, deve ter sido algum aluno que saiu daqui com uma má nota, porque estamos em fase de exames, então furioso, acelerou o carro e pronto, a única coisa que fez foi gastar mais combustível e barulho e na televisão ainda ser gozado em direto, mas pronto, aqui estamos. Olha, qual é o futuro, o que é que tu antevês? Nós estamos praticamente nos últimos minutos, ainda são 5 minutos, ainda é um bocadinho de conversa que podemos ter. O que é que tu prevês para o futuro e quais são as linhas orientadoras que a tutela também deveria dar e implementar? É um bocadinho aquilo que eu falei há pouco. Portanto, eu acho que a questão da desinstitucionalização é primordial, no sentido de nós percebermos que... Já estamos em 2023. Não sei como é que isso ainda é tema. É tema. Desculpa. É tema porque a institucionalização não tem a ver com paredes. E eu acho que isto é uma coisa que as pessoas têm que perceber. Nós temos práticas institucionalizantes. E elas podem existir, inclusive, dentro da própria família, porque às vezes as pessoas dizem temos que fechar as instituições porque as pessoas têm que estar na comunidade, as pessoas têm que estar com as suas famílias. Eu posso estar na minha família, viver com a minha família e ser completamente institucionalizada. Não poder levar amigos a casa, não poder decidir a que horas é que entro e que saio, não ter as chaves, ter que comer e beber. Transferir o problema de um lado para o outro. Ou seja, o que nós temos que olhar, e acho que é importante que a tutela também olhe para isto, o que nós temos que olhar é quais são as práticas institucionalizantes que nós temos que abolir, por um lado, e depois, que tipo de serviços é que nós temos que construir na comunidade para dar apoio a estas pessoas para que elas possam viver da forma que escolherem. E eu acho que é importante nós também
pensarmos um bocadinho sobre isto, porque falar que a vida independente, nem toda a gente quer viver sozinho, como qualquer um de nós. E, portanto, as pessoas devem ter a oportunidade de definir elas próprias o que é que querem fazer, se querem viver sozinhas, se querem trabalhar. Outra coisa é a questão do trabalho. Porque é que uma pessoa só é válida quando trabalha? E aqueles que nunca vão conseguir trabalhar são menos gente por causa disso? Não são. Não é? Mas nós pensamos sempre, trabalho, toda a gente tem que ter... Pá, tudo bem, toda a gente tem que ter direito ao trabalho, mas toda a gente também tem que ter direito a decidir que não quer trabalhar. Se não quiser. Depois terá que viver de acordo com aquilo que lhe é servido. Mas é uma opção. Muito mais ainda pessoas que tenham estes desafios. Exatamente. As pessoas podem... Não é? Olha, agora falando um outro aspecto que também é essencial, é nós, por exemplo, olharmos para a legislação relativamente àquilo que é a possibilidade que nós damos a pessoas para poderem trabalhar sem perder aquilo que é a rede, por exemplo, de estarem num centro de capacitação para a inclusão. Porque podem perfeitamente fazer as duas coisas, não é? Eu posso ter capacidade para trabalhar num sítio qualquer a tempo inteiro até, e ao mesmo tempo querer estar num centro de capacitação para a inclusão, onde tenho terapias, onde tenho outro tipo de... onde tenho os meus amigos, onde tenho... É um erro crasso. Até parece que o trabalho é um Deus qualquer que resolve... Pronto, estou empregado, resolvi todos os meus problemas. Não. E se calhar até tem problemas adicionais. Agora vai ter que lidar com um chefe ou com colegas que Mas também... as pessoas, eu acho que o essencial é, as pessoas têm que ter a possibilidade de determinar aquilo que é o seu percurso de vida e o seu projeto de vida. E têm que ser ouvidas e têm que ser incluídas. E isto implica trabalharmos com as famílias, desde muito cedo, a envolver as famílias e envolver a comunidade toda no geral, porque eu não vivo só em casa, eu não vivo só no CACI, eu não vivo só no Centro de Formação Profissional, eu não vivo só na escola. Eu vivo em muitos sítios e esses sítios todos têm que estar preparados para me receber, independentemente das necessidades de apoio que eu tenha. Eu também ontem falei numa questão que às vezes nós não pensamos, a questão das casas bem acessíveis. O edifício tem que ter uma casa bem acessível. Tem, sim, senhora. Tem ali uma casa de banho onde até entra uma cadeira de rodas. Então, e se eu for uma pessoa com multideficiência, preciso de ser mudado deitado? Não há. Então, não posso ir ao cinema, não posso ir a um restaurante, não posso ir a um centro comercial, não posso ir a lado nenhum. Fico em casa. E como eu fico em casa, a minha família também fica em casa, porque tem que estar ali comigo. E também não podem ir ao cinema, não podem ir ao restaurante, não podem ir a lado nenhum. E, portanto, nós ainda vivemos numa sociedade onde há imenso para fazer se nós pensarmos naquilo que é a inclusão como um todo. Olha, Sandra, nós estamos nos últimos 2 minutos. 2 minutos. E não olhes aquele cronómetro, às vezes é mentiroso. Nos últimos 2 minutos. Vamos, de alguma forma, tentar terminar com uma nota positiva. Para já, todo o trabalho desenvolvido, obviamente, é essa nota positiva. Mas o que é que nós podemos dizer, o que é que tu, enquanto pessoa que tem experimentado e vivido e ajudado dentro deste contexto, o que é que se pode dizer a uma família no sentido de é possível ter uma melhor qualidade de vida apesar deste desafio? Não é fácil. Não é fácil. O que é que se pode dizer a uma família? Procurem redes de apoio, procurem olhar, saibam os vossos direitos, conheçam os vossos direitos, saibam como é que os devem reclamar, tentem aproximar-se de organizações ou de pessoas que, de alguma maneira, veem aquilo que são as necessidades e que tentam dar resposta a estas necessidades e olhem para os vossos filhos ou as vossas filhas sempre numa perspectiva daquilo que são as suas capacidades, as suas possibilidades e não tanto daquilo que é normalmente o diagnóstico que estas famílias recebem. Quando eu não tenho capacidade de transformar o nosso tempo em mais tempo. Resta-me agradecer à Sandra Marques, agradecer à FENACERS e a si que nos acompanhou. Até amanhã. Muito obrigado. Obrigada.